Oi, gente! E o vídeo de hoje é sobre organização e rotina para mães. Vai ser um vídeo de dicas, mas eu já quero começar falando para vocês que é claro que a gente sempre tem que adaptar isso para nossa rotina e adaptar também para nossa realidade, porque tem mães que trabalham fora, mães que trabalham em casa, mães que estão sendo mãe de primeira viagem, mães que já têm outro bebê em casa, outra criança, outras crianças em casa. Eu deixei selecionadas 10 dicas, mas sempre a gente tem que ir adaptando realmente à nossa realidade. Tá, e a primeira dica é sobre horários, porque não tem como a gente falar de rotina, falar de organização sem falar de horários. É claro que não precisa ser nada muito engessado, mas sim é importante que tu tenha pelo menos um horário de acordar, horário de dormir e horário de fazer as refeições. Isso vai trazer muita organização pro teu dia, porque de nada adianta tu achar que tu vai conseguir acordar todos os dias às 6 horas da manhã se tu vai dormir todos os dias às 11, porque a consistência cria previsibilidade. Lista de tarefas. Quem me conhece sabe que eu sou a rainha das listas de tarefa, porque eu acho que isso é super importante, especialmente depois que nós viramos mães. Uma coisa a gente tem em mente de tudo que a gente precisa fazer naquele dia, outra coisa de fato a gente conseguir anotar e aí ter clareza, ter foco e no final do dia ter aquela sensação de dever cumprido. Sim, depois que a gente vira mãe, além de todas as demandas que a gente já tinha com nós mesmas, a gente tem uma demanda de um bebê que depende 100% da gente o tempo todo. Então é importante a gente criar essa lista de tarefas tanto para tua rotina da manhã, quanto para tua rotina com o bebê, a tua rotina da casa. Não tenta fazer tudo num dia só, porque isso realmente vai te trazer uma sensação de frustração no final do dia. Tu não vai conseguir manter a tua casa super em ordem, chão limpo, sem louça na pia, cuidando de um bebezinho pequeno. E especialmente quando o bebê é pequeno, a gente sabe que a mãe ela acaba tendo que descansar um pouco mais. Por mais que nem sempre seja possível, é importante sim que a mãe, o bebê dormiu de novo de manhã, a mãe tente tirar um soninho. E aí é muito importante essa rotina, essa lista de tarefas para saber quais que são as sonecas do bebê. Faz lista para isso também. Quantas sonecas o bebê tira, de quanto em quanto tempo. E aí tu vai anotando, tu vai tendo mais clareza. E aí tu sabe, eu posso dormir um pouquinho mais agora de manhã, tal horário eu vou lavar roupa, tal horário eu vou limpar o banheiro, tal horário eu vou fazer os lanches já para deixar pronto, para eu poder me alimentar também. Então, tudo isso é bem importante, fazer esse tipo de lista. Eu acho que quem faz lista para tudo consegue realmente ficar muito mais organizada, consegue ter muito mais clareza do seu tempo e usa o seu tempo de uma forma muito mais sábia e inteligente. Então, fazer lista vai te ajudar a manter o foco e ter aquela sensação de realização. Delegue responsabilidades. E isso é muito importante porque a gente pode envolver toda a família nos afazeres de casa. E aí depois que a gente vira mãe, isso é bem importante. Quando a gente está com um bebê recém-nascido, é importante a gente saber que o marido pode ajudar em certas coisas. Se você tem uma pessoa que pode te ajudar uma vez na semana, ou fazer a comida, ou limpar a casa, lavar roupa, aceite isso também, sabe? Peça essa ajuda. Se você pode pagar por isso, se você tem alguém da família que pode te dar essa rede de apoio, né? Ter essa rede de apoio. Então isso é importante. É um erro muito grande achar que a gente vai dar conta de tudo sozinha. A gente não dá. Nem quando a gente tá com um bebê pequeno, nem quando cresce, não tem como, sabe? A gente não dá conta de tudo sozinha, a gente precisa do apoio das outras pessoas. Só que eu sei que muitas vezes, especialmente quando a gente é mãe de primeira viagem, a gente fica assim naquela angústia. Nossa, mas eu não posso pedir ajuda, né? Porque eu vou demonstrar fraqueza. Ou porque, nossa, vão achar que eu não tô dando conta de fazer as coisas. Mas a filha é minha, né? Quem tem que fazer tudo sou eu. A criança quem fez sou eu. Não tem muito disso? Eu passei por muito, assim, dessa situação de querer pegar e fazer tudo. E, gente, a gente se sobrecarrega de um jeito que tu não fica bem e isso prejudica a tua saúde mental. E se a gente não tá bem, como é que a gente vai cuidar da criança, né? Então, a gente ter essa maturidade de realmente entender que a gente pode delegar as tarefas e que não tem problema nenhum isso. Se tu tem filho já maiorzinho, como a Ceci, por exemplo, ela me ajuda em várias coisas em casa. Ela cria senso de
responsabilidade, de pertencimento também. Ela sabe que o que ela faz ali dentro da nossa casa, da nossa rotina familiar, é muito importante. Então isso também ajuda na autoestima dela. Por isso que é importante, desde que a criança começa ali a entender, pelo menos ir guardando seus brinquedos depois que brinca. Agora já consegue estender o lençolzinho na cama. Então tudo isso é bem importante. Não sei como tu vai te organizar aí na tua rotina da casa, mas o marido vai ficar responsável por tais tarefas, você por outras. Então delegar e deixar tudo bem claro e específico. Não deixa na tua cabeça, mas tem que entender que tem que me ajudar. Facilitem as coisas, sabe? Não dificultem. Faz uma lista, coloca ali na tua geladeira, coloca no roupeiro, enfim, gruda em algum lugar que a família consiga ver, para que tua dinâmica familiar fique fácil. Hoje é dia de tirar o lixo? Então então a pessoa de repente está disponível, vai lá e já tira o lixo. Hoje é dia de estender as roupas, deixa eu ver se a roupa ainda está na máquina, vou dar uma olhada, já vou estender as roupas. Então ter essa dinâmica familiar com tudo bem claro, sabe? Anote, porque o óbvio muitas vezes precisa ser dito. E quarta dica, se concentre nas tarefas que são essenciais. Porque sim, muitas vezes a gente acaba fazendo 1000 coisas e não anota. E muitas vezes a gente sabia que a gente precisava fazer aquela coisa específica. E aí no meio da correria do dia a dia, porque muitas vezes a rotina nos engole, a gente acaba fazendo várias outras coisas e não faz aquela tarefa que a gente tinha definido na nossa mente de manhã que era importante a gente fazer. E aí parece que a gente chega no final do dia e a gente não fez nada. Então, muito melhor é tu colocar uma meta de manhã, colocar a tua tarefa que é super importante, que tu não pode deixar para outro dia, que tu tem que fazer. E aí tu focar e terminar aquilo, do que tu chegar no final do dia, olhar para trás, ter feito várias outras coisas, vários pedacinhos de outras coisas e não fazer aquilo que era essencial pro teu dia. Porque tu não anotou, porque tu deixou a rotina te engolir, porque tu ficou no Instagram, porque tu ficou, rolando o feed, enfim, e ficou tirando o teu foco do que era essencial tu fazer. Então a gente acaba procrastinando quando a gente fica nas telas, a gente acaba nem vendo a hora passar. E a sensação aquela de que a gente falhou é muito grande quando a gente não consegue fazer o que a gente tinha pensado e que a gente sabia lá de manhã quando a gente acordou que era importante a gente fazer. E aí vem lá aquela outra questão que uma dica vai puxando a outra, ter a lista para tu fazer a tua lista e tu saber, isso é importante, eu não posso deixar pro dia seguinte, então é isso que eu vou focar. Vão ter dias também que mesmo aquilo que era super importante a gente não vai conseguir fazer. E tá tudo bem, então tu entender isso também, que são dias e dias, sabe? Mas o principal é tu não te sobrecarregar com aquilo que não é essencial. Se hoje eu não consegui lavar a louça e já são 7 horas da noite, tá tudo bem. O restante que eu precisava fazer foi feito, foi entregue, eu não podia deixar para depois. Eu tinha que fazer. A louça vai ter sempre, o tempo todo, numa casa que vivem pessoas. Entender que a gente não pode ficar refém, às vezes, de algumas tarefas, refém, às vezes, de algumas coisas que vão acabar atrasando o essencial, o que realmente tu precisa fazer. Nossa quinta dica agora, crie espaços organizados. E criar espaços organizados vai facilitar muito naquelas tarefas realmente do dia a dia. A gente encontra as coisas com mais facilidade. Então pensa comigo assim, nunca sai de um cômodo sem pegar algo e colocar no lugar, tu tá na sala, tem coisas que estão fora do lugar e tu vai ir pro quarto, então assim, já pega aquilo e já leva, não deixa para depois, não deixa o acúmulo de coisinhas nos lugares que não tem que estar. Com criança isso é super natural, quando a gente é só nós em casa é muito mais fácil, a gente sabe que a gente pegou o pente, colocou o pente ali no lugar, pegou tal coisa, devolveu pro lugar. Agora com criança é diferente, por mais que tu vai ensinando, é diferente, a dinâmica é diferente, até a criança aprendendo, por mais que seja uma criança organizada, enfim, gente, é normal, a bagunça acontecer, é a vida acontecendo. Então, só pensa que quando tu estiver ali disponível, eu tô aqui na sala e eu tô indo pro banheiro, eu vou passar no quarto, então o que é do banheiro e do quarto eu já vou levar. Não pensa assim que tu vai perder tempo fazendo isso, porque tu já tá indo para aqueles lugares, aqueles cômodos, então tu já leva o que não é dos seus lugares. Tem uma cesta em casa, de repente, que isso facilita bastante na hora da organização. Eu tô na sala e aí eu vou botando naquela cesta tudo que não é da sala.
Tô na cozinha, vou botando dentro daquele cesto tudo que não é da cozinha. Aí depois eu vou colocando nos respectivos lugares. Então tenta fazer isso pelo menos 1, 2 vezes por dia, que tu vai ver que a tua casa vai ficar bem organizada. E não só organizada, gurias, essa questão de manter tudo nos lugares ajuda bastante a gente ter mais agilidade também. Por exemplo, tu tá com um bebê pequeno, tu tem que saber onde fica a fralda, onde fica a pomada, onde ficam as roupinhas, onde fica o termômetro, onde fica a banheira. E se cada dia tu colocar uma coisa no lugar, imagina o quanto tu não vai ficar perdida, porque a gente que é mãe de primeira viagem com um bebê pequeno já fica perdida. Se cada dia a gente pega a chupeta, bota em cima do armário, pega a chupeta, bota em cima da geladeira, pega a chupeta, bota no sofá, pega a chupeta, bota na mesa. Cada vez que tu for procurar a chupeta da criança, vai estar num lugar diferente, tu não vai saber onde é, então tu não vai ter agilidade. Se todos os dias tu pegar e colocar no mesmo lugar, tu vai lá e vai saber que está naquele lugar. Ou seja, padronize as coisas, tenha lugar para cada coisa, sabe? Outra dica, gurias, que eu sempre gosto de dar é para utilizar apps assim de organização. Hoje em dia a gente tem tanto aplicativo legal que realmente vieram para facilitar a nossa vida como mãe. E aí tu pode me dizer, mãe, mas eu prefiro agenda, prefiro caderno, tá tudo bem. Mas tenta utilizar alguma coisa assim que tu vá realmente conseguir olhar. Por exemplo, muitas vezes se a gente tá na rua, nem sempre a gente carrega agenda, né? Então às vezes a gente precisa ver uma coisa importante que a gente anotou na agenda e que tá em casa. E o celular, a gente está sempre com o celular, né? Hoje em dia é uma facilidade. Então, muitas vezes tu ter ali no teu bloco de notas um aplicativo que te sinalize algumas coisas. Eu e meu marido, a gente tem uma coisa na nossa organização de casa que é bem legal, que é um grupo que só está eu e ele. Então, é um grupo que a gente coloca as contas de casa e a gente também tem um grupo onde a gente coloca coisas de mercado. Então, exemplo, faltou leite. Aí a pessoa que foi ali, tomou, né? Abriu a última caixinha de leite, já coloca ali naquele grupo leite. E aí depois quando a gente for fazer as compras fica muito mais fácil. Eu sempre acabo dando uma olhada na geladeira, armários para ver o que falta, porque eu faço compras por semana. Mas é legal isso porque isso facilita bastante. Faltou, agora a pessoa foi lá abrir o banheiro e pegou o último sabonete, então já anota ali sabonete, que aí eu sei que na próxima compra já tem que incluir isso. E existem aplicativos já para isso, sabe? Que tu já deixa as tuas compras de mercado pronta e aí depois só vai dar um check, porque normalmente tu compra as mesmas coisas, aí vai ter que incluir poucas coisas, poucos itens ali. E de organização mesmo, até de lembretes assim do que tu tem que fazer no dia. Agora daqui tal hora eu preciso lembrar que eu tenho uma reunião, ou que eu preciso fazer isso, aquilo. E aí o aplicativo ele vai te lembrando, despertando o celular. Enfim, tem várias maneiras hoje de a gente conseguir ter uma rotina, ter uma organização, não esquecer das demandas importantes que a gente precisa. E a agenda não é uma coisa, às vezes, que tá sempre ali, né? Às vezes tu tá limpando a casa, a agenda tá lá no quarto. Então, o celular, o aplicativo, muitas vezes ele acaba facilitando isso. Vamos já para a nossa dica de número 7, que é estabeleça rituais matinais. E, gente, essa é uma dica que eu sempre gosto de dar, porque é uma dica que realmente mudou a minha vida desde que eu comecei a praticar movimentos de yoga de manhã e especialmente a respiração. E aí eu já conversei, até uma vez a minha amiga Carol veio aqui, eu já conversei também com vocês sobre isso no Instagram, que muitas pessoas acabam pensando que a meditação, a respiração é algo que a gente tem que naquele momento não pensar em nada. E não existe isso, né? Ou até, de repente, até pode existir para assim, os monges mais intelectuais. Pra gente, nos basta ter um momento de paz, sabe? Um momento de calmaria. Tomar o teu cafezinho com calma. E tu só vai conseguir isso se tu tiver rotina, se tu tiver organização, porque senão não é possível. Pensa comigo, tu consegue cuidar dos outros se tu estiver doente? Tu consegue dar amor para os outros se dentro de ti não tem amor? A gente só dá para os outros aquilo que a gente tem dentro de nós, aquilo que nós estamos transbordando. Se tu não tem uma rotina saudável, se tu acorda de manhã já no olho do furacão, com o bebê chorando, tendo que dar mamar, ou com a criança berrando porque tá com fome, e tu não conseguiu tirar 10 minutos para te organizar tuas ideias, para te anotar o que tu precisa fazer. Ai, que lindo um passarinho! Para te conseguir fazer, anotar as tuas tarefas do dia, tu imagina que tu vai adoecendo e mentalmente tu vai ficando exausta e aí, se tu não tá cuidando de ti, tu não vai conseguir cuidar do outro também. Então, isso não é um egoísmo. Para conseguir estar saudável
emocionalmente, fisicamente, tu precisa cuidar de ti. Hoje em dia isso já é mais falado, né? Antes, assim, era visto isso muito como a pessoa é egoísta, a mãe tá sendo egoísta, tá saindo, tá cuidando dela. Imagina, tá com um bebê pequeno, deixou com a avó, deixou com o pai. Enfim, né? A gente sabe que mesmo nos dias de hoje existe muito desses comentários ainda, mas graças à internet a gente hoje tem muita informação e as pessoas se conscientizando disso, assim, de que não adianta a mãe dedicar 100% do seu tempo para a criança, para um bebê, enfim, independente, a mãe se dedicar 100% para a criança e não ter um momento para ela. E isso é muito importante, sabe? Hoje eu começo meus dias de uma forma maravilhosa. Eu acordo realmente cuidando de mim, sabe? Eu tenho meu tapetinho, que inclusive ele está aqui na praça comigo, que é o meu tapetinho de yoga. Eu coloco ele no chão, eu faço meus movimentos de yoga, eu me alongo, eu bebo minha água, eu passo um cafezinho, às vezes eu passo um chá, eu faço meu devocional. E isso é tão gostoso porque são alguns minutos, sabe, que eu tiro para fazer isso que mudam completamente o meu dia. E naqueles dias, assim, que eu não consigo fazer isso, gente, eu fico do avesso. É surreal, mas realmente é algo que faz diferença. E aí tu vai me dizer que parece tão bobo, às vezes 10 minutos que tu tira para tomar um café em silêncio. Mas, gurias, faz diferença. E eu sei que, por exemplo, uma mãe que está com um bebê recém-nascido, muitas vezes não vai conseguir isso naquele momento. Mas tu vai construindo uma rotina com o bebê, sabe? E é aos pouquinhos. A gente não tem como comparar a rotina de uma mãe de um recém-nascido com a nossa, por exemplo, com a minha e do meu marido, que já temos a Cecília grande. Um casal de pais que está com o bebê recém-nascido, a rotina é completamente diferente. E é aos pouquinhos mesmo que tu vai construindo uma rotina, construindo teus horários, entendendo a tua dinâmica familiar. Por isso que eu falo, é importante a gente sempre pegar essas dicas que eu estou dando aqui e adaptar para a nossa rotina. Não vai adiantar tu achar que tu vai conseguir fazer 100% da forma que eu estou falando, porque não existe. Nossas realidades são diferentes, as nossas rotinas vão mudar de acordo com a nossa realidade realmente. Vão ter mães que vão ter ajuda em casa, outras mães que vão ter que fazer só elas todas as tarefas. Então, para todas, vai ter uma organização que vai ser diferente. É importante a gente conseguir enxergar isso e principalmente não se comparar, né? Não se comparar com o que tu vê na internet, porque as realidades mudam e a gente tem que adaptar a rotina para aquilo que faz sentido para nossa dinâmica familiar. Vamos para a nossa 8ª dica: planeje as refeições antecipadamente. E assim, gente, aqui vai uma dica geralzona mesmo. Para quem é mãe, recém-mãe, digamos assim, se tu tiver esse tempo, ali pelo final da tua gravidez, começa a congelar comida. Se tu não vai ter rede de apoio, se tu não vai ter uma pessoa que pode ficar na tua casa te ajudando, ou tu não pode pagar uma pessoa para ir fazer comida, já começa a organizar, porque depois que tu virar mãe vai ser muito mais difícil estar com um bebê pequeno e ter que fazer todas as refeições, né? Ter que preparar todas as refeições. E para quem já tem crianças maiores, é essencial também, porque, gente, isso vai te economizar tempo, te economiza, assim, tu não te estressa, sabe? Pensando todo dia o que tu vai fazer. Então, assim, pode ter comida congelada, tu pode ter comida para uma semana pronta na geladeira que tu não precisa congelar. Então, vai vendo aí o que faz sentido para ti, para tua família, mas tenha essa antecipação. Isso vai economizar tempo no supermercado, em especial hoje, se por acaso tu já sabe o que tu vai cozinhar durante a semana, então tu já vai saber os itens que tu precisa. Muitas vezes tu nem precisa ir até o supermercado, porque no mercado tu gasta com deslocamento, tu gasta com tempo, se tu vai de carro tu gasta gasolina, tu gasta com Uber, e aí tudo isso vai te demandar do teu tempo. E hoje tem muitos aplicativos que a gente consegue pedir pelo aplicativo e chega na porta da nossa casa. Então é uma comodidade também. Tenta ver aí pra ti o que faz sentido dentro da tua dinâmica familiar.
Chegamos então ao final desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês aproveitem as dicas e principalmente que vocês adaptem a todas essas dicas para a realidade de vocês. Eu sei que muitas vezes parece que eu fico cansativa falando isso, mas é porque realmente às vezes a gente acaba se perdendo mesmo, se comparando e achando que a rotina do outro é sempre melhor que a nossa, quanto na verdade o que dá certo, a rotina perfeita é aquela que cabe dentro da nossa realidade. Então eu espero muito que pelo menos alguma dessas dicas aqui consiga te ajudar de alguma forma. Eu sei que depois que a gente vira mãe, muita coisa muda, a vida dá um giro mesmo 360, mas com organização, com foco, estudando, a gente consegue. É como eu sempre falo pra vocês, a gente não dá conta de tudo, mas a gente dá conta de muito. Só que a gente só consegue dar conta de muito quando a gente tem clareza no que a gente precisa fazer e principalmente foco. E se este vídeo de alguma forma pode contribuir para ajudar na rotina e da tua casa, dá um gostei no vídeo, porque isso é bem importante. Inscreva-se também no canal. Quando você se inscreve no canal, dá um gostei ou deixa um comentário, o YouTube entende que é um vídeo relevante, então ele acaba entregando para mais pessoas e isso para o nosso canal é super importante. Muito obrigada pela companhia de vocês, um super beijo e nos vemos no próximo vídeo.